Última partida da fase de classificação do Campeonato Paulista, o Corinthians já classificado em primeiro do seu grupo e primeiro no geral, levando vantagem para as demais fases. Como nós temos um jogo importante quarta-feira da Libertadores, já era esperado que o Ramon escalasse o Corinthians bem modificado, e foi isso que ele fez. Mandou uma equipe totalmente reserva a campo, com exceto do Hugo Souza. Um primeiro tempo ruim do Corinthians, muito ruim. A equipe do Guarani não é uma equipe das melhores. Então começou o jogo o Corinthians muito com a bola no pé, girando de um lado para o outro, mas sem incomodar muito o Guarani, sem criar muitas situações. E o Guarani também esperando o Corinthians, sem tentar agredir o Corinthians. Então o primeiro tempo foi mais ou menos isso. O Corinthians sem inspiração, os nossos principais criadores ali, que seriam Coronado e Thales Magno, fizeram partidas muito fracas, acredito que até decepcionantes. O Coronado aí que a gente vem pedindo mais oportunidade, chegou até a ser comparado com o Garro, mas o saldo do Coronado no Campeonato Paulista, apesar de não ter feito partidas terríveis, é um saldo meio que negativo, né? Porque mostra que ele, principalmente nesse momento, não tem futebol para ser titular do Corinthians. E o Thales Magno, que vem fazendo boas partidas sempre que é escalado, hoje talvez a pior partida dele na temporada. Então, como esses dois não jogaram, o restante da equipe do Corinthians era Hector, que jogador nulo também, pouco participa. O Romero, que fez o nosso gol no primeiro tempo, mas também não é um cara que cria muito, não participa muito. E os demais jogadores são Charles, jogador fraco, o Maicon, um jogador fraco, o Léo Maná, um jogador que não oferece nada pela direita. E ali um alentinho um pouquinho do Bidu, que é um lateral esquerdo que consegue construir um pouquinho, mas também nada demais, né? Então, o primeiro tempo sem inspiração do Corinthians. Nós conseguimos abrir o placar com um gol bonito até de construção, passou de pé em pé. Ali o Coronado acabou acionando o Matheus Bidu, que na ponta esquerda virou uma bola bem precisa para o Romero. O Romero dominou muito bem, finalizou. A bola acabou desviando no zagueiro e tirou o goleiro da jogada. E foi uma boa finalização do Romero, mas o principal ali para um atacante é a forma que ele dominou. Ele já dominou preparando para ele finalizar. Se ele domina mal ali, ele já teria que ajeitar mais uma vez a bola, ajeitar o corpo, e o zagueiro conseguiria travar ele ali. Mas como ele dominou bem, conseguiu finalizar, teve a sorte do desvio, mas o que importa é que foi feito o gol. Fora isso, o Corinthians não criou praticamente nada no primeiro tempo. E pior, no final do primeiro tempo ainda sofremos um empate, um gol ali meio estranho. O Bidu foi afastar uma bola, não afastou muito bem, a bola continuou viva ali no campo de defesa do Corinthians. O cara do Guarani pegou a bola, não sofreu pressão de Léo Maná nem Charles, e aí ele conseguiu fazer a inversão até o atacante do Guarani que estava livre, o Bidu estava marcando o cara da frente, o cara pegou de primeira ali, fez um golaço, sem chance para o Hugo Souza, e mais um jogo que o Corinthians acaba tomando gol, mais um gol que o Corinthians não consegue fazer pressão no homem da bola, consequentemente acaba facilitando, né, para o ataque adversário. Então, como eu venho falando aqui nas últimas lives, nós não temos grandes zagueiros, grandes defensores, mas eu acredito que o principal problema do Corinthians seja o sistema defensivo como um todo. E o sistema defensivo começa lá da frente do ataque até a defesa. Joga time titular, time reserva. O nosso sistema defensivo, desde o ano passado, não vem funcionando bem. E se a gente não corrigir isso rapidamente, o que eu acho que é difícil, porque não corrigimos nem nessa temporada, nesse início de testes do Campeonato Paulista, vai ser muito difícil a gente brigar por algo grande nessa temporada. Então, o primeiro tempo terminou assim. Voltamos para o segundo tempo com a mesma formação, sem inspiração nenhuma. E pior, tomamos o segundo gol do Guarani, o gol da virada. Uma jogada ali na esquerda do Guarani, do nosso lado direito. O Michael não pressionou o cara do cruzamento, o Léo Maná não pressionou. Eles conseguiram cruzar, o atacante se antecipou ao fraco Kaká e acabou desviando sem chance para o Hugo. Ali o Guarani virava o jogo e logo em seguida o Ramon Dias fez 5 alterações. Entraram Alex Santana, Garro, Yuri Alberto, Memphis e Breno Bidon. E colocou 5 de uma vez, gastou 5 substituições de uma vez. Quando o treinador faz 5 substituições de uma vez, significa que a equipe estava uma merda, uma bosta em campo. Então, mais um jogo aí para deixar claro que nós não temos um elenco forte, não temos. Temos um bom time titular, que ainda precisamos de laterais melhores, zagueiros melhores e um sistema defensivo mais encaixado, mas definitivamente não temos um bom elenco. Com a entrada desses caras, até por estarmos atrás do placar,
nós começamos a pressionar mais o Guarani. Jogadores como Memphis e Garro fazem a diferença quando entram em campo. Então nós conseguimos criar algumas situações. Logo chegamos ao empate, num escanteio cobrado pelo Garro, o Romero ali dominou no peito e finalizou. Mais um bonito gol do Romero, um bonito gol. E mais uma vez, o domínio dele facilitou a jogada para ele poder finalizar bem. Então, segundo gol do Cristiano Romero aí no jogo, que também não fez muita coisa, mas fez os 2 gols, né? E aí, depois do empate, o Corinthians continuou pressionando, criou algumas chances, o Garro, o Memphis tentando tabelar ali, deixaram o Yuri Alberto em condições de finalizar bem 2 vezes, uma com passe do Memphis, outra com passe do Romero. O Yuri Alberto pecou nas finalizações, e não só pecou nas finalizações, pecou nas tomadas de decisões. Foram 2 finalizações ali de centroavante burro, que não sabia onde estava, não sabia em qual faixa do campo estava. Então parece que o Yuri Alberto aí esse ano, apesar dos gols ali gols contra o Santos, fez um bonito gol contra o Palmeiras, mas o saldo dele nessa temporada é negativo. Parece que ele está voltando ao que era antes, hein? A gente tem que tomar cuidado. E aí o jogo acabou mesmo 2-2. Em termos de classificação, não muda muita coisa para a gente, porém, o que nos preocupa é o desempenho, né? A partir de agora são vários jogos decisivos em sequência. O jogo de volta da segunda fase da Libertadores, que acredito que devemos ganhar com tranquilidade. Mas depois começa a mata-mata de Paulista, vamos pegar o Mirassol na Neoquímica Arena, temos tudo para fazer um grande jogo e avançar. E depois disso, provavelmente serão clássicos, e aí a régua aumenta. E se a gente conseguir continuar com esse desempenho aí, vai ser até complicado, né? Porque os nossos rivais, o Santos, vem crescendo de desempenho. O São Paulo, hoje, quando precisou ganhar, ganhou bem de um adversário difícil. O Palmeiras, quando precisa ganhar, vai lá e ganha. Não sei como, mas consegue ganhar. Então, se a gente continuar com esse desempenho aí fraco, apesar de ter conseguido bons resultados, vai ficar complicado.